Salve, rapaziada, beleza? Tamo junto aí mais uma vez. Valeu pela participação sempre. Tô aqui também no campinho de novo para gravar o vídeo hoje. Acontece que eu consegui baixar aqui um aplicativo para mudar a câmera durante a gravação, né? Então assim, eu consigo ir conversando com vocês e filmando aqui o ambiente, né? Aqui é a quadrinha de areia, campinho, beleza? Então eu vou dar uma volta aqui trocando ideia, porque vocês estão bastante para falar sobre essa polêmica envolvendo o Belo e a Graciane Barbosa, né? Parece que numa entrevista com o Léo Dias, ela confessou para ele, assumiu, não só, quer dizer, o Léo Dias que conseguiu, acho que persuadir ela a contar esses detalhes, né? Mas ela também entregou quem que é o cara, o nome do cara e quem ele é. E parece que é um personal trainer da academia que eles treinavam. E a coisa mais óbvia do mundo é personal trainer pegando mulher casada. Eu nunca vi isso acontecer na academia que eu tô, mas numa outra academia que eu treinava, eu acho que eu vi pelo menos umas 3, 4 vezes acontecendo do personal pegar mulher casada. Muitas vezes, cara, o que acontece, e nessa configuração foi isso que eu vi, tá? E é uma coisa que eu já critiquei, inclusive, tem muito cara que, assim, ele faz totalmente o papel do provedor, somente. Ele é o cara que ele assume a maioria das responsabilidades, é o cara que paga todas as contas, a mulher tá com ele principalmente por isso, mas ele é um cara de capital erótico muito baixo, ele não treina, é sedentário, não cuida do corpo, não faz dieta, às vezes o cara não tem tempo, né? E ele é totalmente um cara inocente, ele acha que essas coisas não importam, sacou? Muitas vezes ele acha que, cara, eu já faço a minha parte, minha mulher não teria coragem. Tem alguns homens que realmente acreditam que as mulheres são moralmente superiores a nós, cara. Então muitos caras, eles às vezes pagam um personal trainer pra mulher, uma mulher faz questão, alguma coisa do tipo. E aí com o tempo, né, ela vai treinando, vai pegando um corpo, etc. Muitas vezes o personal já é um cara que treina muito tempo. Nem todo personal é um cara que tem um shape maneiro, mas muitas vezes esses caras são. Então o cara tem um shape maneiro que o marido dela não tem, né? Os dois só têm conversa sobre coisas positivas. Entendeu? É novidade e tal, né? Enquanto o marido ele tem que aguentar os problemas e discussão dentro de casa. E o amante só fica com a parte boa, cara. Pra quem, inclusive, tem acesso a esse conteúdo que a gente faz, e tem vários vídeos sobre esse assunto, sinais de traição, etc., cara, você vai perceber alguns rastros, algumas pistas que a mulher deixa, como nesse caso da mulher do Belo, cara. Inclusive, eu acho que eu comentei sobre isso uma vez, quando saiu aquela mensagem deles conversando, e ele falando, eu te amo, vou te buscar, não sei o que, e ela mó seca com ele, nem respondeu de volta. Cara, isso é um péssimo sinal. Isso é um indicativo de que a pessoa, muitas vezes, pode estar alimentando segundas intenções. São os sinais de segundas intenções que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí tem uns vídeos lá da Graciane treinando com o cara, uns puta de uns vídeos estranhos, suspeitos, se agarrando e dando mortal e brincando. Entendeu? Como que você deixa, cara, a sua mulher ficar brincando com outro homem? Sacou? Isso não existe brincadeira entre homem e mulher, cara. Isso é flerte. Sacou? Assim, por fora parece que é só amizade, que parece que é uma coisa inocente. Por dentro eles estão pensando tanta besteira um do outro, cara, imaginando tanta sacanagem, que você não tem ideia. Não consegue, não. Eu tenho que cair na ponte e ela... O que acontece? Normalmente, rapaziada, quando a pessoa entra num relacionamento, etc., que é alguém que realmente ela quer, vai ter aquela fase da paixão. Durante essa fase, praticamente você fica cego para outras pessoas. Parece que só existe aquela pessoa que tá com você. Ainda mais se for alguém que você queria muito, né? Só vai existir aquela pessoa, cara. Então, basicamente, isso meio que vai impedir você de alimentar segundas intenções. Porque todo mundo tem segundas intenções, rapaziada. E normalmente, depois que isso passa, e naturalmente o relacionamento vai se desgastando também, isso acontece, né? Normalmente as pessoas vão começar a alimentar essas segundas intenções. Você vai perceber isso começar a florescer aos poucos. É assim que acontece, universalmente falando. Por quê que eu tô fazendo esse comentário? Inclusive eu falei isso uma vez no Gado Cash, o Knut me perguntou o que eu achava que traição era e etc. Ele até falou, você acha que traição é falta de caráter, essas coisas? Isso é uma parada que vem depois, na minha opinião. A questão do caráter é como se fosse um amortecedor. Cara, traição basicamente, rapaziada, o que é?
É a segunda intenção, por isso segunda intenção que você tem de ficar com alguém diferente, cara. Traição é isso, é uma coisa que sempre vai existir. Não interessa. É a segunda intenção de você querer ficar com alguém diferente. Só que, como eu disse, quando você está apaixonado, praticamente, você não tem olhos para outras pessoas. Mas isso passa com o tempo. E o relacionamento se desgasta também. Por que o desgaste é importante? Porque justamente o desgaste do relacionamento é principalmente isso que vai fazer a pessoa ceder e começar a alimentar essas segundas intenções. E porque assim, no caso da Graciane, o que parece, né, é que ela, inclusive ela disse isso, parece que é uma parada pontual, sacou? Parece que tipo assim, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Parece que a pessoa tava tudo bem, a pessoa não tinha interesse em sair com outra pessoa, ela só tinha olhos pro marido dela, pro Belo nesse caso, só pensava nele, só queria ele. E aí ela começou a treinar sem segundas intenções, é negativo, cara. E só depois que começaram a surgir as segundas intenções. Não, cara, as segundas intenções estão ali desde sempre. A questão da pessoa querer ter amizade com o personal trainer, ele querer se vestir de certa forma, querer começar a quebrar padrões, né? Basicamente, são desculpas que ela tá encontrando pra começar a alimentar essas segundas intenções. Sacou? Não é como se tivesse tudo bem, de repente ela começou a treinar, aí ela começou a ficar interessada no cara. Não, cara. Não, a pessoa ela começa a se auto-sabotar sozinha, ela começa a mentir pra si mesma. Então muitas vezes, cara, a pessoa ela vai começar a ter comportamentos pra tentar cavar um pênalti pra acontecer alguma coisa, porque ela tem uma segunda intenção, né? Só que ela vai fazer isso de maneira camuflada. Ela vai fazer isso pelas entrelinhas, porque ela precisa de desculpas plausíveis pra mentir pra si mesma e dizer que não aconteceu porque meu casamento não tava bom, e aí esse cara ele chegou nesse momento. Não, cara, não. Né? Você procurou, não parece, mas você foi procurando aquilo de maneira sutil e sorrateira. É assim que acontece. Mas de qualquer forma, cara, as pessoas deixam rastros, você vai perceber. E o que é uma boa bússola para você perceber esses sinais de segundas intenções? Ciúmes, cara. Eu já falei, o ciúmes é um mecanismo de defesa. Não sempre, né? Mas pode ser muitas vezes. Se você prestar atenção, sacou? Você vai perceber que o ciúmes é um tipo de radar te avisando que tem alguma coisa errada ali. Aquilo que eu falei, cara, você não consegue ver, você não consegue botar o dedo, mas você vai olhar pra mulher e você vai falar, meu, isso aqui tá diferente, cara. Isso aqui não é assim, não era pra ser assim, entendeu? Eu tô sentindo, cara, que tem alguma coisa ali que tá acontecendo, eu não consigo ver o que é, eu não consigo botar minha mão em cima, mas alguma coisa ali não tá certo. A questão é que depois que passa a fase de apaixonamento e tem um desgaste, a pessoa naturalmente, por causa dessas segundas intenções, em querer ficar com alguém diferente, cara, vai começar a tentar achar motivos pra cavar uma falta, pra cavar um pênalti, pra poder ficar com alguém diferente, sacou? Então esse caso da traição da Graciane, pra resumir a história, assim como a maioria, ou todas praticamente, mas não é porque meu casamento tava ruim, que tinha um monte de gente em casa, porque não sei o que, não. Basicamente, cara, tudo começa porque ela queria ficar com alguém diferente. É principalmente por isso. Ela foi gerando a situação, cavou um pênalti. Por que ele escolheu esse cara para ser personal? Por que foi esse cara que se aproximou? Entendeu? Cara, tudo isso a pessoa a pessoa se auto-sabotando, né, e encontrando um meio de campo para conseguir consumar a vontade que ela tem de ficar com alguém diferente, cara. Se você se colocar num certo tipo de situação, você vai ser estimulado e vai ser mais difícil resistir à tentação. Sacou? Se você tiver um monte de doce, um monte de refrigerante, um monte de chocolate, porcaria na sua casa enquanto você tá de dieta, cara, em algum momento você vai lá e você vai lá e vai roubar um doce, vai pegar alguma coisa escondida. É assim que acontece. Então você tem que evitar estar nesse tipo de situação. Então esses sinais de segundas intenções são essas quebras de padrões que essa pessoa tem, entendeu? Romper esses limites e ela vai começar a tirar de você o que normalmente ela fazia, ela vai começar a diminuir. A admiração vai diminuir, a forma que ela te tratava vai diminuir, a relação entre vocês vai diminuir, por exemplo, né? Tudo esses sinais quase sempre acontecem antes da pessoa consumar a traição. Mas esses caras, parece que... É claro que quando você tá dentro, é mais difícil de você perceber. Mas tem certas coisas que são muito óbvias e só vê quem não quer. E na minha opinião, esse é o exemplo do que aconteceu no caso do Belo. Lembrando, rapaziada, aqui eu fiz o lançamento do meu segundo livro, A Bíblia dos Arquétipos Femininos, e cara, tá melhor que o primeiro. São mais de 100 páginas, quase 110 páginas, 100% ilustrado manualmente. Eu que escrevi o livro inteiro, revisei umas 3, 4 vezes esse livro. Então assim, cara, ele tá impecável, tá muito bem feito, né? Como eu disse, eu que escrevi, é um livro denso, é um livro profundo sobre psicologia, comportamento, não tem nada sobre de pua, pegação, sedução e etc, muito pelo contrário, né? Cara, o nível de qualidade é altíssimo e para aqueles que gostam,
dos meus vídeos, do meu conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Pode comprar sem medo, ele tá muito baratinho. Foi feito assim, cara, com dedicação. Como eu disse, eu que escrevi 100%, revisei depois de novo, reescrevi praticamente, não revisei ele, né? Todo ilustrado à mão, né? De forma artesanal, por um desenhista profissional. Então assim, cara, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Assim como quem comprou o primeiro também adorou, esse aqui vai gostar, esse aqui quem comprar vai gostar mais ainda. Tamo junto, um abraço, até a próxima.